Boa noite, torcida vascaína. Final de mais um jogo. Vasco 1, Operário de Ponta Grossa 1 também. O Vasco que vem mantendo uma média, né, uma regularidade de jogos horríveis, quase todos os jogos, né? Saiu o treinador Fábio Carille. Felipe Maestro entrou com o mesmo time que o Fábio Carille estava jogando e com a mesma formação, sem mudar peça, mas querendo botar um jeitinho dele. E parece que não andou. Parece não, né? Não andou. O que fica aí escancarado que até que ponto o problema do Vasco é troca de treinador, né? Porque entra ano, sai ano, aí entra outro treinador, aí agora pode ser que venha o Fernando Diniz, aí vai ter 3 jogos maravilhosos, aí no final do ano, até a metade do ano, até o final do ano, briga para não cair, todo ano, cara, já o Vasco ele faz tudo para afastar, né, nós torcedores dele. O jogo hoje contra esse time do Operário, um jogo mais uma vez sem alma do time. O Vasco não é protagonista e não tem nenhum jogador protagonista no time, cara. Vou falar uma coisa aqui que até me entristece muito, mas é a maior verdade. Vamos pegar o Felipe Coutinho hoje. Vamos esquecer a história do Felipe Coutinho. Vamos dizer que o Felipe Coutinho fosse igual o Paulinho Paula, que não entrou hoje também em campo. Vamos dizer que o Felipe Coutinho hoje fosse o Paulinho Paula, que estava lá nas Arábia, fez carreira lá, chegasse hoje no Brasil e procurasse um clube para defender. O Felipe Coutinho jogando essa bola, gente, em que clube da primeira divisão ele conseguiria a vaga? De titular, tá? Não ia conseguir, cara. Reclama o jogo todo, não tá jogando bem. É um jogador cansado, o cara não tem mais físico, não aguenta mais futebol moderno, cara. Para ele jogar hoje de titular num clube como o Vasco, tinha que ser um time que propõe o jogo o tempo inteiro. Agora um time do Vasco que entrega a bola e marca, ele não tem condições nenhuma de jogar nesse futebol moderno. Falo isso com dor no coração, respeito toda a história dele, mas infelizmente não rende mais. Tá aí, mais uma partida horrorosa, com 15 minutos do segundo tempo já estava pedindo para ser substituído, e mais uma vez entra o Alex Teixeira no lugar do próprio Coutinho para tentar resolver alguma coisa, cara. O Vasco parou no tempo. Hoje a gente vive de história. O Vasco hoje bota confiança nele pela uma história que o Felipe Coutinho teve no futebol até 2018, 2019, depois não conseguiu mais produzir. A carreira dele foi ladeira abaixo, né? O Paulo Henrique, nosso lateral direito, hoje errou tudo que ele tentou. Tudo. Até a lateral ele errou. Cuspe a distância ele estava errando, né? Nosso lateral esquerdo, Lucas Piton, estava tomando um baile nas costas dele ali hoje. E aquele jogador Alano, do Operário, jogador normal, só que um jogador que parte para cima. Foi amarelado e depois saiu porque senão poderia ser expulso, né? O Jair, lento demais. O time do Vasco é o Tartaruga Cup. É um time lento, não quebra a linha, não tem contra-ataque. O Lloyd hoje entrou, tentou mais fazer uma jogadinha, partindo para cima, deu certo. Depois não aconteceu mais nada. O Verratti, se não chegar a bola na área, ficar fazendo pivô, expõe ele. Eu acho que o Verratti, ele tem no contrato dele que toda bola que ele receber de costas para o marcador, ele tem que se jogar no chão. Ele não fica em pé uma bola, ele não consegue fazer um pivô. Quando a bola não chega na área para ele fazer gol e ser protagonista, ele é um jogador anormal. O cara briga com a bola, infelizmente, briga de verdade, tá? E o meio-campo do Vasco é esse deserto de ideias. Ninguém pifa nada, ninguém chuta no gol, um time lento. Eu falo aqui para vocês com todo respeito, pode me cobrar depois aí. O Vasco com esse time não tem condições de brigar por Sul-Americana. Copa do Brasil, no máximo a chegar umas oitavas de final. Ano passado a gente chegou na semifinal numa cagada do caramba. A gente passou 3 fases ganhando no pênalti. A gente sabe disso, né? O Vasco não tem condições de brigar por um título da Copa do Brasil e está começando a chegar a hora de escolher, né, uma competição para poder jogar de fato.
O Vasco hoje tem muito mal um time para brigar para ficar no meio de tabela do Campeonato Brasileiro. O Vasco não tem condições de estar em 3 competições. Está na hora de começar a priorizar o Campeonato Brasileiro, porque cair para a segunda divisão o prejuízo é muito, muito grande. Muito grande. O Vasco, no Campeonato Brasileiro, não ganha um jogo fora de casa, com essa postura e com esses jogadores. A tabela de correção do meio do ano tem que vir meia dúzia de jogadores bons. Escuta o que eu estou falando. De 5 a 6 jogadores, metade do time titular. Esse time do Vasco não ganha fora de casa de nenhum dos outros 19 clubes da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Olha o que foi esse jogo hoje contra o Operário de Ponta Grossa. Vasco não vai ganhar do Palmeiras, não vai ganhar do Santos, não vai ganhar do Bahia, não vai ganhar do Vitória, não vai ganhar do não vai ganhar de ninguém fora de casa com esse time lento. Time que não compete, time fraco fisicamente. Eu acho que hoje a melhor contratação do Vasco não era nem trocar de técnico, é trocar de psicólogo. O time toma um gol, o time abate. O Vasco estava ganhando. O time do Operário era um time ruim. Tinha 2 ou 3 jogadores ali, como o Alano, que ia para cima, e o outro jogador, camisa 10, que jogava no São Paulo, Burguilha, agora esqueci o nome dele, que era um jogador diferenciado, tanto que ele fez o gol, e não tinha mais nada. A zaga dos caras pesada, uma zaga ruim. 2 vezes que o Vasco apertou lá na frente, roubou bola. O seu Ryan, cara, o Ryan parece um jogador veterano. Ele não participa do jogo, ele não explode, ele não arrasta, não faz nada. Entendeu? Fica claro que ali naquele meio do campo tem que ter pegada. O Gumora mais uma vez fez uma partida legal, ok, é o único jogador do Vasco que arrasta e quebra alguma linha de vez em quando. Ele é volante, não é meio campo ofensivo, é defensivo. E o Matheus Cocão entrou bem no campo, dominando a bola, sem medo, tocando, estava acertando praticamente todos os passes. Mas o time do Vasco é isso. O Verratti é o insubstituível, porque não tem outra pessoa. O Verratti mais uma vez fez uma partida pavorosa, desastrosa. Não conseguiu dar uma cabeçada, porque também não chegava a bola para ele. E fica escancarado que o que ganha jogo é jogador bom, não é treinador. O Felipe tentou, armou o time, organizou um pouco melhor, mas aí chega aquela história dos 10 minutos do segundo tempo, o time do Vasco acaba. O time não consegue correr, não consegue marcar, não consegue produzir. Um time previsível, os jogadores jogam com posição marcada, tu não vê ninguém filtrando, fazendo triangulação, fazendo toque de bola, girando. Não, o volante é volante, o lateral esquerdo é lateral esquerdo, o ponta direito é ponta direito, o ponta esquerda é ponta esquerda. É um time previsível. Ninguém se movimenta, ninguém tem um drible para poder mudar o jogo, quebrar uma linha. É esse time. É todo jogo. Contra o Corinthians domingo, provavelmente contra o Palmeiras no domingo. O Vasco deve botar time misturado, mesclado, porque já na terça joga contra o Porto Cabejo na Venezuela. E, sinceramente, o que eu tenho esperado do Vasco esse ano, se não vier outros jogadores e de fato vier um treinador para pensar um pouco diferente e extrair desses jogadores, que vai ser difícil extrair, hein? Esses jogadores mostram aí que é isso aí mesmo. É esperar que o Vasco mais um ano faça 46 pontos antes das últimas rodadas, né, para não ter que ficar brigando até a última rodada do Campeonato Brasileiro, para não cair. Mas é isso. A minha expectativa do Vasco esse ano é isso. Chegar pelo menos aí nas oitavas da Copa do Brasil, no jogo de volta dia 20 de maio, contra o Operário, fazer pelo menos 2-0 em São Januário e se classificar para as oitavas de final, que a premiação é boa para passar de fase, mas depois disso vai ficar Deus dará. E falo mais para vocês, com essas mesmas peças agora, parando um mês para o Mundial Interclubes, o Vasco não vai participar. Com essas mesmas peças, o Vasco pode ficar treinando 2 meses, vai voltar o segundo turno, né? A janela de transferências, o segundo semestre, não vai mudar nada, gente. Não vai mudar nada. Esse time tá fadado a isso aí. Não tem nada diferente que possa acontecer, não tem um jogador diferente, e é isso. O Vasco hoje é isso. É um time que entra para participar, não entra para disputar mais nada. Valeu? Feliz Dia do Trabalhador para todos vocês que acompanharam o Vascão e não puderam ser retribuídos.
Galera do Sul aí, do Paraná, lotou o estádio, a torcida do Vasco é gigantesca, mas o nosso time tá desse tamaninho hoje. Abraço.